Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá, gente, terça-feira, dia 30 de março de 2021, finalzinho da tarde, quase começo de noite, estou aqui na Santa Casa de Ouro Fino, novamente com o Dr. Rodrigo Magaldi, diretor técnico aqui da entidade. A gente vai falar o quê? Sobre vacina, contágio, avanço no geral do coronavírus, não só na nossa região, mas como no Brasil no geral. Vamos ver se tem uma luz no fundo do túnel aí. O Dr. Rodrigo é a melhor pessoa para falar com a gente sobre isso, já que ele está na frente. Ele realmente é quem lidera o combate, né, ao coronavírus em Ouro Fino. Na verdade, ele recebe aqui na Santa Casa. O combate fica lá por conta da Prefeitura dos Profissionais de Saúde, né? Sim, sim. E aqui é quando o negócio está crítico, né? Vem para cá. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Alexandre, tudo bem? Saudade, bastante tempo que a gente conversa. Estamos numa distância adequada, acho que posso tirar a máscara para a gente conversar. Mais de 1,5 metro, tá, gente? Vamos. Depois então, o pessoal fala, né? Põe a máscara, não sei o quê. Vamos ser corretos. Importantíssimo o uso de máscara, isso é importante a gente sempre ressaltar. Você tocou em pontos importantes aí. Eu estou aqui na Santa Casa, na diretoria técnica, também no pronto-socorro do SAMU, mas a gente tem aqui o isolamento, o covidário, que você conheceu lá no começo, né? Um nome estranho, covidário, né? Mas depois até foi muito utilizado, está sendo muito utilizado esse nome. E essa instituição, muito utilizada. É uma ferramenta diferenciada, que é um local isolado, onde a gente tem atendido nossos pacientes, tem vários médicos acompanhando aqui, eu não sei se todos sabem, hoje a gente tem um médico 24 horas só no Covid aqui. O doutor Eduardo está fazendo, o doutor Juliano, é uma equipe multidisciplinar, inclusive, as fisioterapeutas, doutora Bruna, doutora Natália, enfim, os colegas que estão acompanhando e também toda a equipe. Enfermagem, os técnicos de enfermagem, o pessoal da limpeza, que também tem um trabalho hercúleo difícil, né, Alexandre? É uma equipe que foi montada, a gente desde o começo lá montou, lá atrás, iniciou essa montagem e agora estamos utilizando excessivamente. Estamos lotados novamente, infelizmente, a gente tem que falar isso. Só uma pergunta, todo mundo dessa equipe está vacinado, né? Já que a vacina veio, o pessoal da linha de frente também. Equipe toda vacinada, é uma equipe de linha de frente que realmente está no combate diário e então todos estão vacinados. A gente não tem tido grandes perdas aqui na Santa Casa, graças a Deus, e também graças aos cuidados que estão sendo feitos. Tem sim enfermeiros que adoeceram, colegas médicos que adoeceram, temos sim colegas de técnicos de enfermagem, pessoal da limpeza que também adoeceu, porque realmente está muito complicado de se escapar, Alexandre, de você se infectar com a Covid. Ainda mais trabalhando diretamente com o vírus. Trabalho direto, né? A gente trabalha com pacientes intubados, pacientes que têm necessidade de intubação, que estão respirando ali no mesmo ambiente que a gente. É muito difícil e muito raro o colega ou o pessoal de frente passar isso tudo sem adoecer. Desse pessoal não teve óbito, né? Desses profissionais da saúde que estão atuando aqui, ninguém teve óbito, ninguém teve complicação. Graças a Deus, não tivemos grandes complicações, tivemos pacientes que vieram, até alguns que tiveram internação temporária, mas graças a Deus a gente não teve nenhuma baixa, nenhum óbito, felizmente. Bom, vamos falar sobre o avanço da doença em Ouro Fino. Nós falávamos há um ano atrás que ia passar de 1.000, de 1.200 infectados e nós não chutamos o valor de óbitos, né? Mas hoje nós estamos com 36 óbitos em Ouro Fino confirmados, se não foram 2 agora nesses últimos 3 dias. Isso? Sim, exatamente. Os números são muito parecidos com o de Serra Negra, a gente já falou que é uma cidade muito parecida no número de habitantes, na característica do hospital também. Então Serra Negra hoje, só para ilustrar, também temos 36 ou 37 óbitos, estamos no mesmo número que aqui em Ouro Fino. A doença no geral, né, Alexandre, vocês estão acompanhando, no mundo inteiro existiu essa segunda onda, uma onda muito mais agressiva. Então, só para se fazer um balanço, a gente teve muito mais óbitos esse ano do que no ano passado todo. Então, em 10 meses do ano passado de pandemia, ou 9 meses de pandemia, em 3 meses esse ano, esses 3 meses suplantaram, tivemos um aumento no número de óbitos muito importante. Por quê? É a grande pergunta
que a gente tenta responder, com dificuldades, na verdade. Volto a dizer que o vírus é muito inédito, é muito novo, a gente não tem, na verdade, não sabe o comportamento específico do vírus, mas a gente tem visto que as variantes, a P1, a variante do Amazonas, a variante de Manaus, a variante inglesa, a variante japonesa que se fala hoje, a africana, a sul-africana, enfim, são eles os responsáveis? Até podem ter um quê de responsabilidade, mas a gente tem muita responsabilidade nisso também, a população tem muita responsabilidade, as festas, as festividades, o fim de ano, o Natal, o Carnaval em si, mas algumas prefeituras não fizeram, mas a gente tem visto, você tem acompanhado, Alexandre, eu sei que você é um batalhador nisso e se orienta e se informa sobre isso, festas clandestinas o tempo todo, reuniões o tempo todo, churrasco o tempo todo, temos que parar com isso, gente. A gente tem que entender que a vacinação ainda está muito parca, muito pobre. Nós vamos falar de vacina, mas a vacinação ainda está muito lenta. E o que acontece? Nós estamos perdendo gente e mudou a característica. Então, se até novembro, dezembro a gente conversava muito sobre isso, sobre terceira idade, sobre pacientes com morbidades associadas, comorbidades, hoje a gente já não fala sobre isso. A gente fala de pacientes jovens, muitos deles saudáveis, 40 anos até. Numa faixa baixa de idade, de 30, 40, 50 anos, e às vezes sem comorbidades nenhuma, e que estão sucumbindo, que estão falecendo em relação à Covid. Isso é muito ruim, e é um aviso para você, é um aviso para vocês que acompanham a gente, de que a gente não quer ser chato, a gente quer que todo mundo passe a Páscoa junto, em família, mas não é hora de churrasco, não é hora de evento, não é hora de festa, não é hora da família se reunir na Páscoa. Eu sei que é um feriado importante, que é uma data importante e que essa reunião familiar é importante, mas ela não pode ser feita com amigos, com familiares, ela tem que ser feita de maneira virtual. Nesse momento, infelizmente, é a única arma que a gente tem. A gente falamos isso desde o começo, eu posso dizer isso, acho que você pode dizer isso, né? A gente tem gravado, né? Mas... Está publicado, é só pesquisar lá. Mas a gente sabe que hoje a gente tem uma outra arma também, que é a vacina. Mas a gente tem um inimigo que é o tempo. Então, quando nós vamos vacinar? Quando as pessoas com 30 anos, que são as ativas, vão ser vacinadas? Quando as pessoas de 40 anos, as pessoas que andam de ônibus, as pessoas que realmente estão em contato direto, que têm que ter o contato por conta do trabalho, vão ser vacinadas, vão ser imunizadas. Então, é importante isso, que a gente segure um pouquinho mais, que a gente tenha um pouquinho mais de sacrifício, e vai ter, para que a gente possa vacinar todo mundo e daí ter mais tranquilidade. Creio, né? A gente não sabe das vacinas, acho que nós vamos falar disso, mas que a partir de julho, agosto, a gente tenha mais de 50% da população vacinada e, portanto, a gente, por questões de... Já começa a cair o contágio, porque muita gente está vacinada e ele acaba morrendo no caminho, né? Muita gente vai morrer no caminho, infelizmente. O vírus também, quando tem muita gente vacinada, ele acaba não chegando. Exatamente. Não tá vacinado, e o vírus também é a questão verdadeira aí da manada, né? Do vírus não chegar em quem está são e o vírus não aguentar e o vírus morrer. Tomara que o vírus morra em grande quantidade e a gente não sofra o que a gente está sofrendo. Doutor, o governador Zema decretou a onda roxa. Sim. Já tem mais de uma semana. Isso já surtiu efeito ou o senhor acha que não funciona? Eu acho que é viável, sim, é funcional e tem que ser respeitado. Eu acho que a economia é muito importante, a gente sempre falou também sobre isso, né? Sim. Que a questão econômica ela é de suma importância, mas hoje, gente, o que a gente está vendo, pessoas ativas, em idade ativa, falecendo, a gente tem que evitar contato. Então, se você puder, se puder, tem que ficar em casa. Se puder, não pode aglomerar de maneira nenhuma. Porque, na verdade, aqueles trabalhos essenciais, o que é essencial, a gente não tem como retirar da população. É o que move quem está em casa até, que precisa de um mercado, que precisa de uma compra, que precisa de uma feira. Mas quem puder estar em casa, quem puder se isolar, quem puder evitar o contato, é a melhor saída. Doutor, foi se relaxando essa quarentena foi sendo relaxada com o tempo, né? As pessoas ficaram um ano nesse estilo, fica em casa, não sai, evita contágio, isso acaba cansando as pessoas. Sim. E aquela pessoa, vamos falar de isolamento vertical, aquela pessoa que deveria, inclusive um amigo meu morreu ontem, né? Um outro amigo morreu essa semana, essas pessoas que têm comorbidade, que são grupo de risco,
elas deveriam continuar em casa, elas não poderiam trabalhar de forma alguma. Existe o risco para todo mundo, nós não sabemos quem Sim. pode morrer ou não. Porém, quem tem comorbidade, o risco é maior. Sem dúvida. Então, o senhor acha que esse aumento de óbitos foi porque houve um relaxo por parte da população, achando que está tudo bem, não chegou aqui, vou para a rua, vou fazer o que eu preciso e relaxou e acabou acontecendo isso? Houve um relaxo. O vírus deu uma amainada, uma plainada em outubro, né, novembro, dezembro, e depois voltou muito mais forte, parece, do que anteriormente até. A gente vê isso, a gente estava comentando agora, o doutor Alexandre esteve aqui com a gente, conversando rapidamente, mas falando que era diferente, a evolução do paciente era diferente, a evolução hoje é muito mais abrupta, muito mais rápida. Você interna um paciente pela manhã que está estável, o paciente à tarde está desestável, ele instabiliza, ele vai para tubo rapidamente. Então o que acontece? Mas são todos os casos, você está falando, não é para apavorar ninguém, mas é a realidade. Parece que a virulência, que a violência do vírus aumentou muito. Então a gente relaxou, você tem toda a razão, a gente relaxou. Esse final de ano a gente relaxou até começar o ano novamente. E agora a gente está vendo as dificuldades, mas no final do ano muita gente não se poupou. E não se furtou de estar lá com a família e tal. A gente viu as praias, vimos agora, poxa, nesse fim de semana agora, as praias lotadas, o pessoal numa fila absurda. Gente, pelo amor de Deus, sabe a vontade que a gente tem, Alexandre, é algo até meio tétrico, mas é de colocar vocês em contato aqui, para ver o que é uma realidade de uma semi-intensiva, de uma intensiva, com jovens entubados ali. O pessoal fala em entubar, a gente já falou sobre isso lá atrás, é simples, parece que é ligar numa tomada. Não é, gente. É um procedimento agressivo. A gente hoje no Brasil, 70% das pessoas entubadas não saem. 70%. Só 30% de quem é entubado, praticamente um terço, pouco menos até, consegue sair, e muitos com sequelas. Então, é um procedimento agressivo, a gente precisa utilizar, precisamos acreditar nele, precisamos fazer, e infelizmente a gente tem que fazer, na verdade é obrigado a fazer, mas os riscos são grandes e se a gente puder evitar, isso vai ser muito menos danoso do que a gente entubar ou utilizar outros métodos. São pacientes que, como eu falei, eles evoluem de uma maneira ruim, de uma maneira muito rápida, e a gente não tem vaga. Aquele colapso que a gente sempre falou, e falou lá no começo, de achatar a curva, de reduzir, isso a gente está vivendo há um mês. Então quem fala aí, essa troca de ministros, essa brigaiada de que não tem colapso, nós já estamos colapsados ou colabados há mais de um mês. Então esse último mês, esse mês de março, ele demonstrou isso pra gente, né? A gente está acabando março agora, mostrou isso, que o sistema de saúde está em colapso. Não temos vaga de UTI, não tem vaga de UTI regional. Então, Pouso Alegre tem dificuldades, Itajubá tem dificuldades, enfim. Para São Paulo a mesma coisa, então não dá para a gente diferenciar isso. Para Bragança, para Amparo, a gente está tendo que arrumar vagas em locais absurdos, o sistema está cheio, está muito complicado, fica muito complicado para a gente e para quem precisa de uma vaga. Qual que é a ocupação hoje do Covidário? Hoje a gente está em ocupação total no Covidário. Há muito tempo a gente está em ocupação total. Nós tivemos 14 leitos, reduzimos a 12, reduzimos um pouco mais, aumentamos para 18, aumentamos para 20. Hoje a gente está em torno de 18 pacientes. São leitos de mobilidade, por conta às vezes de óbito, por conta às vezes de uma transferência, ou por conta de altas. Graças a Deus que a gente tem um grande número. Volto a parabenizar aqui o pessoal que está trabalhando, porque a gente tem um número de altas muito grande, mas a gente tem os óbitos também. E essa rotatividade, ela tem se dado há um mês, 40 dias, sempre no volume maior, sempre em lotação total. Essa lotação na área de saúde, na área de espaço em UTIs, tá? Pouso Alegre está cheio, Itajubá está cheio, Extrema está cheio, são as próximas cidades, sim, as 3 cidades que o Orfino manda pacientes para lá. Quando acontece precisar de uma vaga de UTI e não se consegue, o que é feito? A gente tem aqui, na verdade, a nossa estrutura é uma estrutura de semi-intensiva. Então, muitas pessoas até perguntam, mas aí se tiver que entubar na Santa Casa, como é que vai fazer? A gente tem pacientes hoje, inclusive, entubados aqui. Então a gente faz a intubação aqui, mantém a intubação aqui, mantém no respirador. Agora mesmo a gente saiu para atender uma urgência e ali nós temos o respirador pronto para trabalhar, assim como lá dentro da unidade de Covid a gente tem os respiradores.
Então, na verdade, a UTI ela é diferenciada, ela tem serviços diferenciados, principalmente em relação a rim, em relação à diálise, que é feita, hemodiálise, outros procedimentos que só numa intensiva, só numa unidade intensiva a gente consegue fazer. Mas aqui a gente tem condição sim de segurar esses pacientes. Temos feito isso. Muitos dos pacientes a pessoa acha, mas então vai para uma UTI, põe numa ambulância e leva para uma UTI. Não, a gente tem que dar todo o tratamento, todo o cuidado para estabilizar esse paciente, para poder colocar numa ambulância, para poder levar para um outro serviço. Porque senão o transporte, infelizmente, ele não consegue ser feito. O paciente, às vezes, padece aqui na entrada do transporte. Então, a gente tem que fazer esse procedimento aqui antes e brigar ao mesmo tempo por uma vaga no UTI. Tá. Então, não procede a informação que já aconteceu de paciente chegar a óbito por conta de conseguir vaga na UTI. Não, a gente às vezes a gente pede, solicita essa vaga e a vaga não é dada e a gente continua com o paciente aqui. E da mesma maneira que a gente está falando que a doença evolui, o paciente está entubado, não é um tubo que vai curar o paciente, a doença continua evoluindo e o paciente vem a óbito. Então sim, aconteceu de obtuar paciente, de morrer paciente aqui, porque a gente não conseguiu de imediato uma vaga de UTI. Mas de imediato foi solicitado, às vezes até antes, de antemão, mas infelizmente, volto a dizer, sistema colapsado, sem vagas. E a gente continua nas insistências que a gente faz sobre a não aglomeração, volta naquela história anterior. Se a gente conseguir achatar um pouquinho mais, segurar um pouquinho mais, a gente consegue liberar vagas de UTI. Com a vacinação, por isso que a gente está vendo que a segunda, a terceira idade já não estão internando tanto. Por quê? Porque foram vacinados e já estão tendo resultados. Tem gente que vacinou e que teve? Tem. Tem gente que teve 2 vezes? Tem também. Mas a vacinação ela já reduz muito o risco de uma infecção mais agressiva, de um vírus mais mortífero, vamos dizer assim. Então, isso já reduz também a necessidade para essa terceira idade das vagas de UTI. E vai liberando vagas para a gente, né? Essa vem de acordo com aquela informação de que toda vacina tem uma falha, né? Sim. Indiferente de que doença seja. A pessoa acha que está 100% imunizado. 100% imunizado, é todo mundo imunizado, aí quem não reagiu à vacina está imunizado porque não vai chegar o vírus até ele. Sim, sim. Então, as variantes que a gente falou também, que a gente na verdade tem uma ideia de que as vacinas têm um efeito sobre ela, tem alguns estudos, porém isso também não está totalmente concreto, a gente vai ter que aguardar. As vacinas, que para a gente era a Coronavac, era a vacina Oxford, agora a gente já tem a Pfizer, provavelmente a Sputnik vai ser utilizada aqui, que foi a primeira vacina e que a gente desdenhou. Eu particularmente faço um meia-culpa aqui, dizendo que a vacina russa quando apareceu, a gente achou que, muito rápido, muito abrupto, mas é uma vacina extremamente eficaz. Então estão em negociação aí, talvez para a União Química fazer aqui no Brasil, ou trazer para o Brasil, traz o IFA, né, que é o importado que faz, na verdade, a vacina. A vacina do Butantan, totalmente brasileira, que se é ou não é a tecnologia de outras cidades, se é dos Estados Unidos em acordo, se é de um consórcio em acordo, não importa. A gente sempre falou isso aqui, a vacinação brasileira, o know-how de vacina brasileira é um dos melhores do mundo, se não o melhor do mundo. Então essa vacina do Butantan é uma vacina simples, talvez em dose única, uma vacina parecida com a utilização do ovo, da proteína do ovo. Então uma vacina parecida com a vacina H1N1. Então é uma vacina que a gente vai conseguir em breve já ter essa vacina disponível. Então a gente acredita, óbvio, de uma maneira otimista que até julho aí a gente consiga vacinar, volto a dizer, 50% a 60% da população, e a imunidade de manada vem associada e a gente vai conseguir, se Deus quiser, para o final do ano aí, talvez, ter algo próximo da normalidade. Você lembra que desde o começo, vocês lembram, desde o começo a gente falou que não vai mais existir normalidade, não existe mais o normal. Qualquer pessoa que passe por essa pandemia e realmente não mude a maneira de ver a vida, as coisas, o trabalho, a relação, a família, o carinho, enfim, não mude, essa pandemia ela vai mudar totalmente as pessoas e com certeza já mudou o mundo e vai mudar, vai continuar. Inclusive o comércio, né? A parte financeira que destruiu muita gente. Sem dúvida, sem dúvida. Nossa cidade lá em Serra Negra é uma cidade eminentemente turística, com comércio, que a gente fala que é um shopping a céu aberto, e infelizmente estamos nessa fase também, e fechando lojas, isso é muito complicado, a onda econômica é uma onda que está judiando muito, mas que a gente possa sair vivo de tudo isso e
conseguir não só nos melhorar como pessoas, mas também melhorar o sistema comercial, melhorar as vendas, as home vendas, as televendas, enfim, melhorar esse sistema, utilizar mais isso, né? Menos a presença, talvez mais o computador, mais a rede. Eu acho que essa vai ser a saída aí para frente. Bom, gente, eu comentei num vídeo, não sei se o doutor assistiu, foi um dos vídeos que eu comentei, inclusive, sobre o fechamento dos lagos em Ouro Fino. Aí falaram que eu fui denunciante. Gente, tinham 50 denunciantes com relação. O senhor fica sabendo, né? O lago teve que ser fechado. Sim. O prefeito teve que ir lá e colocar grade lá, colocar segurança lá. Por quê? Porque o negócio desandou de uma tal maneira, né? E detalhe, me reconheceram, eu moro ali perto, me reconheceram e começaram a gritar. Eu estava perto da minha casa. Sim. Né? Dizendo que. Teve até ameaça lá, dizendo que se filmasse. Eu ia sofrer as consequências, né? Sim. Desafiar a gente é a pior coisa do mundo, né? Mas não foi minha culpa que fechou não, gente. Foi culpa de quem foi lá, porque o bairro todo reclamou, muita gente. Eu recebi diversas ligações de vizinhos procurando saber, e o pessoal da polícia me falou que foram mais de 50 ligações só naquela noite, né? E obviamente você tem um infectado ali com 250 jovens até 50. Se a gente pode dar um testemunho aqui, é o que a gente escuta hoje aqui no isolamento, de todo mundo. Olha, eu fui numa festa, olha, eu fui numa rave, olha, eu fui num evento, olha, eu fui na praça, olha, eu estava com alguém, olha, eu fui num jantar com pessoas, olha, minha família tinha um indivíduo que estava doente. Infelizmente, ninguém quer carregar a doença, mas a hora que está aqui, a história muda. A pessoa acaba entendendo que se ela tomasse uma atitude diferente, não é nem uma questão de arrependimento, é uma questão de entendimento de que uma atitude diferente talvez mudasse aquele final. Talvez aquela pessoa, né, que foi na festa teve sintomas leves, mas colocou a mãe aqui, sem dúvida, o pai, a avó, dúvida, né? Sem dúvida. E aí vem aquela coisa, gente. A tua vovó precisa da UTI, se não morrer ninguém tá no UTI ou não tiver alta, ela não entra. Né? Ela vai ficar aqui, entubada até aparecer uma vaga, se aparecer a vaga. Bom, é bem por aí, né? A questão, ela é cristã. É você, mas é também os seus. Os irmãos, seus pais, filhos, netos, enfim, seus avós, as pessoas que te rodeiam. Então você tem que cuidar de si e também cuidar de quem te rodeia. Doutor, acho que nós atualizamos as pessoas, né, o suficiente para hoje. Então, casa cheia, tá? Convidado para lotado. 2 vagas, né? Pior momento da pandemia. 310 mil famílias, não são brasileiros só, são famílias que estão enlutadas por perdas terríveis. Você viu gente morrer que tinha dinheiro, gente rica, milionária, gente que tinha acesso morrer. E você viu também gente que não tinha condição nenhuma e que morreu em fila de hospital. Graças a Deus não foi o que aconteceu aqui. Aqui a gente pode dizer e bater no peito e dizer, todos os pacientes que entraram aqui foram atendidos. A gente não tivemos isso de um paciente falecer sem atendimento, que é o pior que pode acontecer. A pessoa... Nós já vimos na televisão a pessoa morrer no corredor. Estamos vendo o tempo todo, em várias cidades aí, no Brasil todo. São Paulo ontem, se não me engano, 1.290 óbitos só em São Paulo, só na cidade de São Paulo. Um absurdo. E no Brasil aí a gente passando de 3 mil mortes ao dia e 310 mil óbitos, algo que é terrível pra gente, sabe? É muito pra gente. 310 mil brasileiros morrendo é algo que nos dói muito. Então, tome cuidado, cuide dos seus, cuide de si e tome todas as, são orientações que a gente tem que ter. Não adianta máscara fora, não adianta máscara na boca, nariz para fora, não adianta lavar a mão uma vez por dia, não adianta usar o álcool gel quando entra num lugar só. E tem realmente que tomar os cuidados necessários, evitar aglomeração, enfim. E trabalhar, batalhar para que a gente possa vencer a guerra. Então daí, gente, vou pedir agora para você se inscrever no canal, quem não é inscrito, ativar o sininho aí, compartilhar, dar seu like. Até a próxima, gente. Obrigado, doutor. Canal Sul das Gerais, dentro da notícia.